Ao ouvir, ao entender, ao contemplar os manifestos, já pensamos logo na visão de Deus de tantas promessas que não conseguimos que elas se manifestem porque elas estão adormecidas na escuridade, mas em nome de Jesus, Deus falou, Jesus falou. Deus falou em Jesus, o Verbo que se fez carne, a sabedoria de Deus, a plenitude do Filho amado, Filho obediente, o Deus que falou ao seu Filho no Jordão, esse é meu Filho que me apraz. E nós podemos ser os filhos de Deus com uma adoção com Cristo, em Cristo, para Cristo, fazendo aquilo que apraz ao Senhor. Alguém disse que é difícil fazer o bem e é difícil, muito difícil servir a Cristo. Não, servir a Cristo é andar com Cristo, Ele nos salvou. As nossas atitudes e ações são transformadas pela palavra de Deus, porque é de dentro para fora. Nós ruminamos a palavra de Deus em vez de ruminar outras coisas, ou preocupações, ou coisas. Nós oramos, clamamos, jejuamos, consagramos e temos uma vida plena, uma vida maravilhosa em Deus. Que você possa, nessa campanha de 180 dias, agraciados por Deus, 180 dias, conhecendo e prosseguindo, conhecendo ao Senhor, que você continue prosseguindo e outras campanhas você venha estar participando, porque Deus vai colocar muitas campanhas onde você vai estar em comunhão, porque a palavra de Deus diz que onde há dois ou mais, em comunhão Ele estará. A unidade de Deus na igreja do Senhor Jesus, nos tabernáculos que somos nós. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, em Cristo e para Cristo. Nós andamos em novidade, nós não andamos como antes. Decidimos e escolhemos a roupa que vestimos, decidimos e escolhemos o atavio, mas o melhor de tudo, como o apóstolo Pedro falou, que das mulheres não é o frizz do cabelo, nem mesmo os atavios que adornam o pescoço, ou no meio da testa, a meia-lua que se colocava naquele tempo, ou os brincos ou atavio, não é isso. Estar em Cristo é o nosso coração adornado pela palavra de Deus. A mulher que é adornada pela palavra de Deus, ela sabe responder. Aqueles que perguntam o motivo da fé, porque muitos vão te perguntar qual o motivo da sua fé. O motivo da minha fé é Jesus Cristo, que me salvou lá na cruz do Calvário. Ele cravou todos os meus pecados lá na cruz. Levou todos sobre si, ele sendo inocente, o Cordeiro, o Deus vivo, o Verbo que se fez carne. O motivo da minha fé é Jesus Cristo, que me salvou. O motivo da minha fé é de andar em novidade diferente do que o mundo anda, tratando as pessoas cordialmente, mesmo aquelas que se diz essa não merece. Só Deus pode julgar as pessoas. Aquilo que nós fazemos é aquilo que verdadeiramente nós queremos receber e quem somos na nova criatura em Jesus Cristo. Mas nós honramos primeiro a casa do Senhor. Na pessoa de quem Deus levantou, na pessoa do profeta, do ministro do Evangelho, do pastoreado, que o coração que Cristo pastoreia, que transborda sobre a igreja. Honramos primeiro a igreja. E se honramos primeiro a igreja, na pessoa do anjo, que se espalha por todos quanto congrega, nós vamos entender a grandeza de Deus. Porque muitos se adornam a si mesmos e deixam a igreja do Senhor Jesus, o anjo, sem ser cuidado e zelado. E dão honra para quem não há honra, porque também está sendo transformado, mas o anjo foi transformado, foi chamado. O apóstolo Paulo falou que ninguém ensinou. E aquilo que ele ganhou, naquilo que ele aprendeu no tempo de Gamaliel, ele deixou para a sublimidade da cruz, porque ele reconheceu que a salvação, ele entendeu pelo Divino Espírito Santo que toda a salvação e plenitude está em Jesus, mas que Jesus chama primogênito, está escrito lá em Romanos 8, 20, Romanos 8, 1 a seguir, porque a palavra de Deus diz lá no Romanos 8, 1, respondendo que ele perguntou ao Senhor, após Paulo, de tantas coisas que ele fez, ele ainda tinha lembrança, porque nós temos, mas foram apagadas, lançadas na nossa alma para trás, porque nós fomos perdoados e andamos em novidade. E se andamos em novidade, nós honramos primeiro a igreja do Senhor Jesus. Deus não rebateu a igreja ainda com os seus santos anjos que foram santificados pelo sangue de Jesus. Gente, normal, que também falha, mas não é falhas que escandalizam e que lançam e que penduram uma pedra no seu pescoço, mas são falhas mínimas, ínfimas de coisas normais, porque as pessoas não nos vê perfeita. A minha perfeição é Jesus Cristo. Tem dia que eu falo um pouco alto, mas nesses últimos anos, até chegar onde estou já caminhando para 52 anos, não consigo mais falar alto, porque é algo só ser citada por pessoas que falam coisas ou incita muitas vezes com palavras que não são dignas
E aí eu levanto a voz para responder. Você vai me ver levantando a voz para responder quando alguém se levantar dentro do âmbito da casa do Senhor, perguntando uma resposta naquilo que está fazendo, que é torpe ou enganoso, porque nós somos pessoas naturais, vivas, mas primogênitos entre os irmãos. Deus, apraz Deus me escolher para levar você até Cristo, porque eu só sou a voz que clama no deserto do seu coração. Sem Cristo, nosso coração é deserto. Sem Cristo, nosso coração é desesperador, é angustiador, é impaciente, cheio de preocupações. Mas em Cristo, nós começamos a andar em novidade. Fomos transformados a partir do coração e as vestes são aparecidas que já há uma manifestação, já é uma pontinha do iceberg do que Deus vai fazer na nossa vida enquanto aqui estivermos. Nós estamos desfrutando a vida, mas entendendo que primeiro se lança na terra a semente para depois colher. E a semente não é só a semente viva, aquela que se lança de alguma fruta, aquela que se lança é a palavra de Deus. Quando nós vamos recebendo a palavra de Deus, nós vamos entendendo o que Deus fez na cruz do Calvário. Nós começamos a viver numa aliança tremenda com Deus. Nós estamos lá em Isaías 49, onde debalde trabalhei mas nós trabalhamos como se fosse para o Senhor. Na vida do anjo da igreja, não colocando idolatria sobre o homem, mas colocando aquilo que lhes é direito, porque o reino do céu é rico e poderoso. O reino do céu é glorioso. Como estarás recebendo toda riqueza e tendo o seu anjo triste, entristecido pelos seus atos e ações, sabendo que ele passou anos te ensinando a grandeza de Deus, você viveu os milagres, você sentiu, você pegou, você viveu aquilo que foi profetizado. O mais justo de todas as coisas é a gente poder ter a consciência que nós todos, assim como Davi falou e orou na hora de constituir Salomão como rei e entregar a planta do templo. Já passou por tudo isso e nós estamos agora em Cristo, somos tabernáculos do Deus vivo, o Cristo que veio e que pagou pelos nossos pecados, o Filho obediente, nele somos vencedores. Deus vai tomar você, o seu coração, para fazer aquilo que é justo, porque é Deus que sopra sobre nós, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele reviveu o espírito de um homem persa e que ele fez grandes coisas e mudou todas as coisas, reconstruiu, trouxe de volta os utensílios à casa do Senhor, porque o Senhor despertou o espírito de Ciro. É Deus que desperta o nosso espírito, porque nunca imaginava eu ser uma pastora, ser uma ministra, e sempre Deus me revelava todas as coisas, sempre Ele falava o que ia acontecer pela divina revelação no meu coração, mas há um tempo para que nós manifestamos como ministros de Deus, mas como ministro, mas como mulher, como Débora, que era mulher de Lapidote, era uma mulher que tinha um esposo e o servia, mas ela foi chamada como a juíza de Israel naquele tempo dos juízes. Deus é perfeito, Ele é glorioso e majestoso. Você sabe o que tem recebido, você entende e compreende. Muita gente não aceita, porque não acredita que Deus chame uma mulher assim. Sim, todos os pastores anteriormente, os homens verdadeiramente que ministram a palavra de Deus, que foram chamados. Um dia foram homens comuns, como Eliseu foi. Eliseu, ele cuidava de arar a terra, tinha uma junta de bois, mas quando Elias passou por ele, lançou a capa sobre ele, porque Deus mandou ungí-lo. Foi Deus que falou, vai lá e unge Eliseu, Elias. Ele lançou a capa, ele disse, espera que eu vou beijar meu pai e minha mãe. Ele beijou o pai e a mãe. Ele fez todas as coisas que eram para ser feitas. Ao beijar o pai e a mãe, ele também quebrou toda a junta de bois, fez uma fogueira e matou os bois que puxavam para poder levar a palavra de Deus em todo canto de Israel, em toda a redondeza. Que você entenda tudo isso nessa campanha, que o Senhor é maravilhoso, Ele é glorioso, e Ele é majestoso, Ele é cheio de resplendor e glória. Nele há vitória, nele há fulgor, nele há transformação. Não há outro que possa nos transformar, a não ser pela palavra de Deus. E Deus chama gente viva, como a pastora, que já foi, que muita gente quis fazer a mesma coisa. Mas quando chega o tempo mesmo de manifestar tudo que recebeu, foram dar honra e glória a si mesmo. Que você volte e dê honra a quem tem honra, porque Deus é bom. O livro de Romanos 13 declara assim que nós devemos dar honra às autoridades instituídas por Deus. Tudo
que foi instituído de autoridade, seja eclesiástica primeiro, porque nós estamos na casa do Senhor, nós somos crentes em Cristo, nós cremos no Senhor Jesus, cremos no sacrifício, cremos no sangue de Jesus, cremos que fomos sarados e curados para sempre. Mas a palavra de Deus diz assim que dê autoridade, tributa a quem tributa, honra a quem tem honra, devolva aquilo que é justo, faça aquilo que é justo. Tem muita gente sofrendo por isso, porque às vezes nós estamos segurando algo que alguém está sofrendo, o altar está cheio de choro do profeta, chorando porque algo lhe foi tirado. E esse choro pode te custar na vida. Pode ser também que alguma pessoa que chora pelo seu perdão. Hoje eu quero falar nessa campanha sobre perdão, já no engajamento de toda essa palavra. Preste atenção. A quem você está retendo perdão? Dê o perdão e siga adiante. O perdão não é conviver. O perdão é liberar do seu coração as pessoas que estavam ali. Elas estão vivendo, você ainda está triste. Elas fizeram, mas o que elas fizeram não tem como Deus fazer, elas não fazer, porque elas já fizeram, foram manifestos. Mas tem como Deus te dar uma nova vida em alegria, em paz, em gozo. Entregue até a moedinha que lhe falta, a promessa que você fez, entregue ao Senhor a sua vida, entregue a sua família. Descanse, porque você não pode guardar ninguém, porque está aqui uma pastora, uma mulher, que ora 24 horas, agora Deus está pondo para dormir, para descansar, você acredita? Para comer, para pôr as pernas para cima, porque muitos anos, 14 anos em pé, ministrando tanto culto, passando pelo altar com enfermidade, Deus me curando com tantas enfermidades. E agora sentada há 3 anos e meio, porque Deus me pôs sentado e me deu toda a palavra, primeiro no Espírito, que já estava aqui, e depois nos textos sagrados. E agora, hoje mesmo, ele falou, vai descansar, chega, levanta. Aí ele tira todo o entendimento e manda deitar. Deus, ele está te chamando para você fazer o que é justo. O resplendor que está na minha vida vai resplandecer sobre a sua vida. Você vai sentir a paz excelente no meio de tanta tribulação. Se eu te contar todo o meu testemunho, vem lágrimas nos olhos de saber que eu não fiz mal às pessoas que me perseguiram. E isso não é lágrimas de tristeza por algo perdido. É lágrimas de alegria de pensar que eu não fiz mal. Porque enquanto eu estava ministrando agora, Deus me levou numa cena. Eu nunca pensei que Deus ia trazer as cenas como Ele tem trazido. Essa campanha está despertando também meu coração, porque Deus enche-me para transbordar em você. Tem hora que eu falo, Deus, como o Senhor é bom, porque eu vejo a bondade de muitos fazendo aquilo que nunca eu esperava que eu iria receber. Mas eu nem lembrava, porque quando a gente está longe de Cristo, a gente não lembra. Deus põe a gente para lembrar tanto o bem que a gente fez e tanto que a gente foi incitado para fazer o mal muitas vezes, porque nós estávamos sem Jesus, estávamos como ofensores. Enquanto eu estava agora ministrando, me veio uma cena de uma benéfica que Deus pôs no meu coração para fazer para alguém. Deus nunca esquece. Quando o povo foi sair do Egito, Deus, na sua grande misericórdia, Ele mandou que pedisse para suas senhoras, as mulheres egípcias, ouro, veste, prata, utensílios, e elas receberam colares. E eu creio nesse Deus, que eles trabalharam lá e foram açoitados, começaram a clamar a Deus, e Deus suscitou alguém, Deus ressuscitou a minha vida em Cristo, porque era para já estar morta. Empresária da higiene e beleza, cabeleireira, em design, com vários diplomas, com dom de multiplicação, de prosperidade, onde eu colocava a mão, Deus fazia algo e Deus fechou todas as coisas para que eu vivesse só para Ele. Mas eu já vivia só para Ele, mas as pessoas me viam cabeleireira, com o cabelo todo pintado, sempre escovado, em cada modelo, em cada corte, em cada roupa da moda, inverno, verão. E de repente ele me chama para falar, agora você vai fazer para mim. Somente para mim. Foram muitas lutas. Mas quando eu olho para trás, eu fiz só aquilo que Deus ordenou. Estava no meu coração a bondade, a misericórdia, porque Jesus
Jesus, ele veio e habitou. Eu quero profetizar Jesus na sua vida. Eu não sei o que você passou. Eu não sei como você respondeu ao que você passou, mas eu passei por coisas, Deus me permitiu, mas eu respondi com amor e piedade, misericórdia. Eu oro que você responda aos seus ofensores com as costas viradas em silêncio, perdoando-os. É o que eu profetizo na sua vida nessa campanha. E ao vir lágrimas nos meus olhos, de saber que eu não fiz, e quando eu vejo algo acontecendo de coração, alguém fazendo algo e entregando o que é justo, no meio de muitas pessoas que não entregaram, mas Deus é o recompensador. Hoje, quando eu estava orando, o Senhor falou assim: minha filha, eles levaram as folhas, mas os frutos eles não vão levar. E nos frutos tinha semente. Essa é minha lágrima para o canal. Estamos já chegando na live 42, né? 42 dias, passamos do 40, hein? Glória a Deus. Agora nós vamos jejuar e consagrar para receber a presença de Deus, para receber Cristo em nosso coração, preparando, porque eu sou sua voz de Cristo, a voz do Evangelho, alguém salvo, liberto, curado, restaurada, para você receber a palavra de Deus, que é tremenda. Porque a cena foi tão vívida. E aí eles vão dizer assim, mas não esteve. Eu estive só em uma caminhada e Deus colocou uma e depois duas pessoas. Ele está aumentando elas, multiplicando. Em nome de Jesus. Mas teve alguém que esteve comigo. A gente gesta filhos e não sabe qual que vai estar com a gente. E a gente sabe que um dia a semente eclode. Quero orar a você, que você reconheça Jesus Cristo, que a sua vida venha a alegria, porque vem a lágrima nos meus olhos de agradecimento a Deus por estar aqui, por estar nessa live, por estar nesse canal que Deus levantou. Enquanto a pandemia eu orava de joelhos, gravava para mandar para as ovelhas que Deus me deu no pastoreado de Jesus Cristo. E eu criei que Deus ia trazer condição. Muita gente pensou que eu tinha morrido, porque eu não usava nenhuma dessas coisas que usa agora que eu estou usando o canal, e Deus me susteve como em todo sempre. É o meu testemunho para você. Eu acreditava que Deus trazia, e Ele trazia, e que era suficiente para aquele tempo. Eu oro por suficiência no seu coração, contentamento, conversão em nome de Jesus. Conversão a Jesus Cristo. E as lágrimas é de agradecimento, porque quando Deus traz isso no nosso coração, a gente tem mais força para saber. E eu falava para eles, Deus vai fazer, vocês fiquem tranquilos. E traga aquilo que é sustento para essa profeta, porque Deus vai fazer. O Senhor usou inúmeras pessoas, até que poucas vezes, mas sempre completa aquilo que nós precisamos. Essa campanha é para completar a sua alma. Isaías 53 declara que Deus, na sua grande misericórdia tão infinita, Ele nos perdoou, nos remiu, Ele cuida de nós. E eu creio que Ele está fazendo uma grande obra em nome de Jesus. Eu creio que através da minha vida, o transbordar de Deus no meu coração, porque Deus me chamou como discípula, como serva, mas primeiro como filha. O pai que eu tenho, ele é mais do que o meu pai que gestou a semente na minha mãe, na terra que era minha mãe. É o Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra. A Ele eu dou a honra e não dou do meu coração, da minha boca para fora. Dou do meu coração para você entender. O que vier sobre as suas mãos é bondade dele, mas pode ser que você foi escolhido a estar perto do profeta que recebeu e foi mantido, porque ele pagou o preço. Que o Senhor Jesus te dê consciência de fazer o que é justo. Porque depois que você não fazer, vai estar marcado que você não fez. Porque depois que é feito, não tem como voltar atrás. Que o Senhor Jesus te visite agora. Que a graça de Deus te envolva nesse instante. Que essa campanha e a outra que Deus já colocou no meu coração quando terminar essa. Em nome de Jesus, venha te abençoar para abençoar a sua casa. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, eu quero deixar para você a palavra de Deus, mas eu vou orar agora
pela campanha e você vai escrevendo amém, vai colocando ante as árvores os frutos. Eu quero que você coloque enxadas, prepara na terra, que é o nosso coração. A palavra de Deus, a espada de Deus, que divide em gumes a nossa alma que é preciosa e que é o nosso corpo é a veste da nossa alma. Que o Senhor Jesus possa estar no coração de muitos no Brasil. Que o Brasil venha a ser resgatado para o Senhor. Que a glória do Senhor venha a ser levantada, que o povo não precise de perder tudo, para levantar as mãos para o céu para adorar o Senhor. Glória a Deus. Passamos para a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu clamo, eu suplico e já agradeço por toda a bondade do Senhor que é grandiosa e majestosa. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus eu peço que o Senhor dê conversões aos corações nesse canal, conversões legítimas, que esse povo venha viver a bondade do Senhor, porque a bondade do Senhor, Pai, querido e maravilhoso, soberano Deus, está, Senhor, no Teu Filho Jesus Cristo, porque toda a plenitude, depois que Ele venceu, o Senhor derramou sobre Ele para derramar sobre quem recebe Ele. Senhor, o Consolador está no meu coração para entregar a bondade e nós vamos fazer acontecer em nossa vida para assim receber toda a bondade, porque ao chorar, Pai, ao lembrar de uma benéfica que eu fiz a alguém, eu vejo hoje o Senhor fazendo milhões de vezes em minha vida, através de milhões de pessoas a benéfica, porque era uma semente e ela multiplicou. Era uma semente, ela virou uma árvore em meu coração e deu frutos, sementes que eu tenho dado a jovens, homens e mulheres, anciões e crianças em nome de Jesus. Derrama a tua graça, Pai, que ela é melhor do que a vida. Estar na presença do Senhor é melhor do que estar em 1000 outros lugares. Graças te dou por poder congregar e entrar com alegria aos atos, Senhor, que eu estou profetizando que esse povo entre, porque do altar o Senhor enche meu coração. Não, o Senhor enche meu coração antes para derramar e subir sobre a plataforma santa e derramar sobre o seu povo o transbordo do meu coração, a salvação, a graça e a misericórdia. Graças eu te dou por quem eu sou em ti, porque em ti, Senhor, eu posso todas as coisas. Eu oro por eles, para que eles recebam a palavra, que eles venham ser transformados pelo testemunho da minha vida em ti, pela cura, pela libertação e o choro de agradecimento, porque um dia o Senhor me permitiu gerar testemunho e consciência em nome de Jesus. Gera em nós, Pai, por essa palavra hoje, Pai, em mim, para mim, através de mim, que transborda sobre eles, gera testemunho de glória, gera testemunho de maravilhas, gera testemunho de cura, porque enquanto eu ministro, vidas são curadas, restauradas e prosperadas em nome de Jesus. Transforma-nos, Pai, em nova criatura. Pai, nós perdemos as vestes velhas, Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano, Criador, Deus Pai, aleluia, aleluia. Eu oro em nome de Jesus e você escreve daí amém, amém e amém. Quero passar a palavra do Senhor em Efésios 1, para entregar a campanha, está entregue em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em Efésios 1, versículo 3 a seguir. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, que nos fez agradável a si no amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o beneplácito de Deus em Cristo Jesus te alcance, que é o consentimento de Deus para você praticar as boas obras, andando em novidade, não só falando, mas vivendo no nome de Jesus Cristo. Coloca aplausos para Jesus, as mãos levantadas. Aleluia. Graça e paz. Uma boa noite em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus.